E, gente, a gente convidou vocês aqui para trocar essa ideia, além de a gente agora ser tudo irmão dentro da Inestec, para falar de um tema muito importante para os nossos clientes, que é a logística sem papel, né? Isso traz um monte de assunto pendurado, mas para começar, falar sobre, agora não precisa mais imprimir CTE e MEDF. O que a gente percebe é que quando você olha no pé da letra da lei ali, existem algumas condições que, de repente, passam despercebidos, e são essas condições que, às vezes, causam insegurança, tanto no transportador adotar esse tipo de procedimento, quanto no fiscal da ponta também, para poder validar o que pode e o que não pode ser feito, né? O CTE, por exemplo, eu posso simplesmente, a partir de agora, não fazer mais a impressão do CTE, disponibilizar ali no WhatsApp ou em algum aplicativo específico na mão do motorista, está tudo certo? Não, porque existem as condições, né? Aí quando você olha lá na condição, em que situações eu posso fazer isso? O transporte ele precisa ter um MDF emitido. Se não tiver um MDF emitido, eu já não consigo adotar isso para a minha operação. Outro ponto, ele tem que ser uma operação destinada a consumidor final, né? Normalmente pessoa física ali e tal, mas pode ser pessoa jurídica desde que a mercadoria seja para consumo e não para revenda, para outros tipos de operações, né? Então, são condições ali que, tanto para fiscalizar quanto para você adotar, de repente você tem mais de uma operação, você tem que parar e analisar, para esse caso eu posso ou não posso? Então, essas condições eu acho que também é uma barreira para eu adotar ou não um procedimento desse. Sim, que daí começa a gerar complexidade, né? Às vezes dentro de uma mesma transportadora eu tenho 3 tipos de operações distintas, onde 2 eu posso deixar imprimir, a outra não. Isso gera risco, inclusive, né? Exato. Vai que a pessoa lá da ponta vai errar isso e... E aí, nessa linha, que o gestor acaba definindo, não, vamos padronizar tudo, já que o impresso é aceito em todas as operações, a gente segue impresso até que todas as operações aceitem também a versão digital. Daí fica nesse não, vamos deixar amadurecer mesmo, e a hora que estiver bem maduro eu adoto. Então, esse é o trabalho que a gente precisa fazer de conscientizar mesmo. Uhum. É um benefício, traz muitos ganhos, né, só que tem que se atentar a esses detalhes. Perfeito. Então, assim, tem restrição, não é todo CTE que pode parar de imprimir. Tem que ser um exemplo de restrição é que tem que ser destinado ao uso. Exato. Não pode ser uma transferência. Exatamente. Isso, eu entendo que eles procuraram priorizar nesse momento o e-commerce, né, que está muito forte, né, principalmente depois da pandemia, né, subiu demais, aumentou demais a quantidade de mercadorias compradas via e-commerce, né, então, e se você pensar numa carreta lá, que está carregada com um monte de caixinhas, então quantos CTs você tem lá dentro, né, então é muito documento para você o motorista estar com aquilo, facilmente uma carreta grande carrega 3.000 pacotes. Será que tá errado a gente pensar que isso aí veio, então, para resolver um problema da fiscalização? Porque como é que o fiscal vai pegar 1.500 CTS de um e-commerce? Então, estava dando muito trabalho, então vamos abrir uma exceção para isso aqui. Será que o que foi criado, então, não é só uma exceção para esses casos e não uma liberação, de fato? Pensando por esse lado, faz todo sentido, né? Na verdade, para eles deveria ser o melhor, né? O melhor mundo, né? Facilita todo o trabalho de fiscalização, né? Ele puxa ali as informações, já tem um panorama geral em cima do MDFE, né? Então, facilita até para o fiscal, né? Nessa questão, né? Negócio de não imprimir não é para todo mundo, Maurício. Então, o que ficou a lição aí, que se eu trabalho lá na minha transportadora principalmente com varejão ou um fracionado que vai para o consumidor final, porque tem o fracionado de transferência, não vale. Então, fracionado que já é destino final ali, posso me beneficiar disso de imediato e analisar operação por operação. Aliás, na comprovação de entrega, muitos dos clientes da Bsoft usam os eventos de comprovação de entrega ou não? O que a gente tem recebido procura dos clientes é, de fato, pela utilização de integrações com sistemas, ferramentas, como comprovei, né, que faz essa comprovação. Mas a oficial da Cefaz mesmo, como o Fabrício falou, a gente não tem números aqui, mas pelo que a gente tem, a percepção é muito baixo mesmo. Aqui na KMM também é pouca gente que usa, e quando você faz a comprovação, ele trava uma série de coisas para trás, né? Não deixa cancelar nada mais, e tal. Exatamente. Enfim, mas eu acho que é uma puta ferramenta que é subutilizada, né, no final do dia. E tem aquela questão da validade jurídica, né? Você tem aquela comprovação de entrega, se o cliente não te pagou, você tem aquela comprovação ali que você fez, a entrega, você vai tem aquele hash que é mandado para a Cefaz, decodificando aquele hash com a imagem que você tem guardada, vai bater lá e você vai ter a comprovação para alguma eventualidade, né? Necessitar comprovar que você realizou, né? Então não precisa do papelzinho efetivamente assinado, né?